Felipe Gonzalez, quando vai terminar o ban do Corinthians? Felipe, é assim, ó, a punição imposta pela FIFA é de 3 janelas de transferência, tá? Ou até que o Corinthians consiga se acertar com o Santos Laguna em relação à dívida de 41 milhões de reais. O Corinthians fez uma primeira proposta de pagamento de 30% da grana à vista, não aceitaram. 50% da grana à vista não aceitaram. 70% da grana à vista também não aceitaram. E está no direito do Santos Laguna. O Santos Laguna, na teoria, pode exigir o pagamento de 100% dessa dívida de 41 milhões de reais à vista. Se essa grana não vier, o Transferban prossegue e continua, tá bom? Nicola tem informações sobre o caso do Garro e do Rojas, preocupado demais com o Timão. Maurício, é uma coisa importante. O julgamento, só para vocês entenderem, o Corinthians ou qualquer clube brasileiro deve ir para um time do exterior, esse time vai à FIFA. E a FIFA, depois de um ano e meio, ela julga o caso e dá a posição dela. O Corinthians foi condenado ao pagamento de 40 milhões de reais para o Matias Rojas, foi condenado ao pagamento de 23 milhões de reais ao Tadjeres pelo Garro, assim como havia condenado o Corinthians ao pagamento de mais ou menos 33 milhões de reais ao Santos Laguna pelo Félix Torres. O que o Corinthians faz? Para ganhar tempo, ele recorre à Corte Arbitral do Esporte, que funciona como uma espécie de segunda instância, tá? Esse julgamento demora mais um ano e pouco. E aí, o grande problema é que, em geral, as decisões de primeira instância são confirmadas na segunda instância, e aí acresce-se um juros de 5% em cima do valor total. E por isso que a dívida do Corinthians com o Santos Laguna, que era de 33 milhões de reais, ela foi para 41 milhões, tá? Mas faz parte do processo. Você estava perguntando sobre a situação do Garro e do Matias, né? É importante contar que a Corte Arbitral do Esporte, coisa de 2 semanas atrás, definiu pelo Transferban do Corinthians. Só que o julgamento da Corte Arbitral do Esporte em relação ao Félix Torres, ele aconteceu depois que a Corte Arbitral do Esporte julgou esses 2 primeiros casos envolvendo o Garro e o Matias Rojas. Então ninguém entendeu o porquê de o anúncio do julgamento do Félix Lagunas, do Félix Torres e do Santos Laguna, desse julgamento ter acontecido antes do julgamento do anúncio dos outros 2 julgamentos. Vamos lá. Estava vendo o lance aqui e aí me confundi. Os 3 julgamentos já aconteceram na Corte Arbitral do Esporte, do Félix Torres, no Santos Laguna, do Garro com o Tadjeres e do Matias Rojas. Os 2, do Matias Rojas e do Garro, aconteceram antes, esse julgamento na Corte Arbitral do Esporte, antes do Félix Torres. Só que ninguém sabe o porquê desse julgamento, que foi o último a acontecer na Corte Arbitral do Esporte, já ter o resultado anunciado, esses 2 ainda não. E isso só aumenta o risco de o Corinthians a qualquer momento tomar novos transferban ou até um aumento da punição, tá bom? O Anderson Alves pergunta se o Corinthians ainda pode sofrer algum transferban novo. Sim. Existem 2 problemas ainda pendentes e que podem a qualquer momento estourar. Uma dívida de 40 milhões de reais com o Matias Rojas, aquele meio atacante paraguaio que deixou o clube. O Corinthians não pagou o que tinha combinado com ele e o pior, o Augusto tinha feito uma promessa de que não atrasaria mais nada. Se atrasasse, o Corinthians pagava o contrato até o fim. O Matias Rojas falou, não, tá bom, não tem problema. Eu assino aqui. Eles assinaram. No mês seguinte, o Augusto não pagou e o Matias Rojas levou esse documento assinado pelo Augusto para a FIFA e está cobrando esses 40 milhões de reais. Inclusive, já houve o julgamento na Corte Arbitral do Esporte. Agora só estão aguardando a confirmação do resultado. Outra pendência que está prestes a estourar também contra o Corinthians, uma cobrança do Tadjeres, da Argentina, em relação ao Rodrigo Garro. A operação restam ainda 23 milhões de reais. Com os juros, essa grana vai passar para 27, 28 milhões de reais, tá bom? O Danilo Soares, boa noite, Nicola. Com a eliminação do Fenerbahçe na Champions, Talisca não adiantaria sua volta ao Brasil? O Corinthians deveria consultá-lo. Ele ganha um caminhão de dinheiro acima de 3 milhões e meio de reais por mês lá. E tá jurando que vai cumprir o contrato até o fim, tá? O Jean Souza, boa noite, Nicola. Não é o Corinthians que vai pagar 2 milhões de euros de luvas para o Depay, são os patrocinadores. Vamos lá. Vence agora na segunda semana de setembro um pagamento de luvas de 2 milhões de euros. E o Corinthians tem alegado que esse pagamento é responsabilidade da Esportes da Sorte. Beleza. Essa é uma informação que vem do Corinthians. Mas é importante contar que venceu no dia 20 agora 11 milhões de reais de bônus. O presidente Osmar Stabile procurou os representantes do Memphis, também consultou o Memphis para dizer que faria isso, e o Corinthians alega que o Memphis já sabe dessa situação, da dificuldade
em relação à parte financeira e a promessa de que o Corinthians vai pagar futuramente. No que já é certo é que com o atraso, o Memphis notifica o Corinthians e há um acréscimo de 10% em cima do valor. Então, se eram 11 milhões de reais, passam a ser 11 milhões, 11 mais 1, 12 milhões e 100 mil reais, tá? Assim como já havia acontecido em relação ao prêmio do Campeonato Paulista, o Memphis tinha direito a 4 milhões e 700 mil livres de impostos, o Corinthians não pagou, atrasou, e os 4 milhões e 700 se transformaram em 5 milhões e 200 mil reais e estão sendo pagos ainda, tá bom? Bora fechar o vídeo com a principal informação do Corinthians dessa quarta-feira. O Timão pode não conseguir realizar ou se livrar do transfer ban até a próxima terça-feira. Por que eu cito a terça-feira? É a data final para a janela de inscrições de atletas. Se o Corinthians não conseguir se livrar daquela dívida de 41 milhões de reais contra o Santos Laguna até terça-feira, não vai adiantar nada avançar em relação à contratação de atletas, porque ele não vai ter autorização da FIFA para registrar esses jogadores. Conversei com duas fontes muito próximas ao presidente Osmar Stabile nessa quarta-feira e ambas asseguraram que é real o risco de o transfer ban seguir ativo mesmo na semana que vem. O Corinthians já fez 3 propostas diferentes ao Santos Laguna. A última delas com pagamento de 70% do valor à vista. O time mexicano não aceitou. A última esperança do Corinthians é recorrer à FIFA e a FIFA intermediar um acordo com o Santos Laguna. Algo como, pessoal, o Corinthians já chegou a 70%. Aceitem essa condição para que depois o Corinthians parcele o restante. O problema é que o time mexicano anda bem intransigente, especialmente porque alega que fez várias tentativas de comunicação com o presidente Augusto Melo e foi ignorado em todas. Só para completar, o Timão também andou cogitando a possibilidade de antecipação de receitas, mas já desistiu, por exemplo, de ficar com 57 milhões de reais via LFU. Essa grana dependeria de o Corinthians aceitar a prorrogação do contrato com a LFU, a Liga Forte União. O contrato atual termina em 2029, ele precisaria ir para 2030 por exigência da LFU e o Corinthians não aceitou os termos do contrato. A saideira sobre o Timão, o Red Bull Bragantino fez proposta para levar Matheus Donelli, goleiro revelado pelo Corinthians, que virou a terceira opção, nem tem sido utilizado. Negociação está em andamento e pode ser concretizada nas próximas horas. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians e a primeira providência do novo presidente alvinegro nessa segunda-feira. Osmar Stabile foi reeleito. Foi eleito, para ser mais preciso, né? E ele vai cumprir o mandato tampão, que seria de Augusto Melo, ou seja, fica na cadeira do 5º andar, lá no Parque São Jorge, até dezembro do ano que vem. Votação expressiva, cerca de 75% dos votos. O Stabile já estava mais ou menos 2 meses como um presidente interino, enquanto o Augusto Melo aguardava pelo processo de impeachment. O Stabile deixou bem claro que sua primeira providência como presidente do Corinthians vai ser a mudança dos name rights do estádio. Dá uma olhada na frase do presidente. Tem 3 empresas interessadas e acredito que deva chegar mais uma. Estamos trabalhando para trazer um valor muito maior do que o atual. Esse valor atual é baixo. 15 milhões de reais num acordo de 300 milhões por 20 anos. O Stabile completa. Foi bom lá atrás, mas passou. Não quero deixar promessas, mas deve acontecer. Se tiver mais outras empresas, acontecerá com um envelope fechado. É uma forma de dar tranquilidade para quem participa do processo. Quem der mais, leva. Desde que atenda os requisitos do Corinthians. A ideia do Corinthians é, a partir de setembro, criar essa concorrência. Por que setembro? Porque até agosto a multa rescisória, a multa para quebra do contrato com a Impera Pharma é de 180 milhões de reais. A partir de setembro essa multa cai para 70 milhões. Os interessados já sabem da necessidade desse pagamento e se comprometeram a fazer a quitação para assumirem os name rights do estádio alvinegro. Se o Timão hoje fatura 15 milhões de reais por ano com os name rights, a expectativa é de que esse valor pelo menos ultrapasse 30 milhões de reais por temporada. Há quem garanta dentro do Corinthians que é possível chegar a até 50 milhões de reais pelos name rights. O que você pensa do tema? Já usa o espaço para comentários, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians com informação importante. O presidente Osmar Stabile, eleito nessa segunda-feira, está recuando nas tratativas com a LFU, a Liga Forte União. Há bastante tempo, o Corinthians havia procurado essa empresa para tentar o adiantamento de 57 milhões de reais, dinheiro fundamental para a quitação do transfer ban e também por pagamento de dívidas já vencidas com gente do elenco, incluindo Memphis Depay. O Corinthians recorreria a esse empréstimo na LFU, garantindo 27 milhões de adiantamento da receita variável do brasileiro e outros 30 milhões em empréstimo com juros de CDI mais 3%.
Só que, para emprestar e antecipar esses 57 milhões, a LFU exigiu que o Corinthians prorrogasse o contrato atual, que vence em 2029 para 2030. O Stabile pensou, repensou, conversou até com gente do Flamengo, que está de olho na venda dos direitos de transmissão apenas entre Flamengo e Corinthians, e o acordo não foi feito. O Corinthians não deve recorrer a esse dinheiro, embora precise urgentemente de grana. A gente chegou a contar para vocês que a dívida com o Santos Laguna pelo transfer ban de Félix Torres é de 41 milhões de reais e o time mexicano está absolutamente intransigente, só aceita fechar acordo para retirada do transfer ban em caso de pagamento à vista. Só para completar em relação ao timão, Memphis Depay treinou normalmente nessa terça-feira e está confirmado na viagem para Curitiba, palco do confronto entre Corinthians e Atlético Paranaense nessa quartas de final da Copa do Brasil. Não se sabe se o Memphis começa como titular, até porque há preocupação com o gramado sintético para alguém que volta de lesão, mas alguns minutos em campo certamente ele ganhará. Já Héctor Hernández, o atacante espanhol afastado do elenco, deu uma entrevista ao jornal Marca para falar exatamente sobre seu afastamento, abre aspas, não houve justificativa nenhuma, mas no momento certo darei explicações de tudo o que aconteceu. Bora falar agora sobre o Corinthians, esse papo de que o Timão pode ter mais 4 reforços ainda na janela de inscrições que se encerra na próxima terça-feira. Vários setoristas do Corinthians têm trabalhado com essa informação de que o Fabinho Soldado quer mais 2 atacantes, um zagueiro e um lateral direito. Eu truco. Só para lembrar que nesse momento o Corinthians nem sequer pode inscrever atletas, ele tenta há pelo menos 2 semanas resolver um impasse com o Santos Laguna de 41 milhões de reais, essa dívida que impede o Corinthians de registrar novos atletas por causa de um transfer ban. Ainda que consiga resolver essa questão nas próximas horas, o Corinthians teria somente até a próxima terça-feira para acertar a contratação desses atletas e registrá-los no boletim informativo diário. Vale a lembrança de que em 8 meses de temporada o Corinthians só conseguiu contratar 2 jogadores, o Angeleri e o Vitinho. Quem vai me garantir que o Corinthians em menos de uma semana vai conseguir contratar outros 4 jogadores, fazer o pagamento desses atletas e ainda inscrevê-los? Posso assegurar que o Corinthians hoje busca pelo menos mais um atacante. Essa é a prioridade do diretor de futebol, Fabinho Soldado, e ele está bastante pressionado, correndo enorme risco de demissão, até por isso precisa mostrar serviço. Mas imaginar que 4 atletas possam chegar até a próxima terça-feira me parece bastante ousado. Caio César, que era um antigo alvo do Corinthians, não vai ficar no Al Hilal. Tem notícia importante, o Cruzeiro desistiu da contratação desse atleta, ou seja, o Corinthians tem caminho livre para fechar com um jogador que tem bastante qualidade, 21 anos de idade, seria certamente um candidato à condição de titular. Em relação a Vitor Sá, o Krasnodar segue irredutível sobre a pedida de 5 milhões de euros, o que torna o negócio bastante difícil. Zagueiro e lateral direito, o Corinthians pensou em várias possibilidades, mas não conseguiu encontrar jogadores baratos. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.